Olá, o programa de hoje traz os 40 anos do Balé da cidade de São Paulo. Nós fizemos um passeio pelo mágico Teatro Municipal. Tudo isso e muito mais a partir de agora no programa Em Cena. O Balé da cidade de São Paulo é um dos corpos estáveis do Teatro Municipal. Foi criado em 1968 como uma companhia clássica e em 1974 transformado em uma companhia de dança contemporânea com repertório multicoreográfico, perfil que mantém até hoje. Agora, em 2008, a companhia completa 40 anos e nós vamos conhecer a trajetória desse, que é um dos mais expressivos balés do Brasil. Agora, dia 7 de fevereiro, completou 40 anos da fundação, foi um decreto do prefeito, na época, o prefeito Faria Lima. E o objetivo primordial da companhia na época, que se chamava Corpo de Baile Municipal, era acompanhar as óperas. Se percebeu logo que São Paulo precisaria de uma companhia dinâmica, que acompanhasse a história da cidade, o dia a dia, esse caldeirão cultural da cidade. Então se transformou em companhia moderna e para o grupo não foi fácil. Muita gente não queria, se recusava, porque se dançava descalço, aquelas coisas, que se passam nas transformações, nas grandes mudanças. Mas isso logo se viu que era o caminho adequado e permanece até hoje. Naquele momento da ditadura, de censura, a dança passava quase desapercebida para os censores. Então era o canal dos artistas para se manifestar. E então, na época, em 76, o Antônio Carlos coreografou Aquarela do Brasil, que era uma obra assim muito contundente. Ele usava músicas proibidas do Chico Buarque, então ele pegou todas essas músicas que tinham sido liberadas e fez. Então a gente tinha teatro cheíssimo, pela qualidade das apresentações e também por esse motivo assim um pouco mais político. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Na parte artística temos 2 professores de técnica, 2 ensaiadores, que são ensaiadores e assistentes de coreografia, quer dizer, quando vem um coreógrafo montar, além deles manterem a obra, depois eles auxiliam a pessoa a compor aquilo, e que são as pessoas que no dia a dia mantêm a companhia, que põem a companhia no palco. Nosso dia a dia é bem cheio, ele tem 1h30 de preparação, que seria a aula de balé, e ela, na maioria das vezes, é uma técnica clássica, mas a gente também faz aula de outras técnicas, contemporâneo, enfim. O que o balé que está sendo trabalhado naquele momento pede, a gente faz a aula relativa àquilo. Qual o grande objetivo do trabalho do Balé da cidade? Bom, nosso fazer primordial é a dança, uma dança que seja arte, que tenha muita qualidade técnica. Nós temos a função do entretenimento também, que é importante porque nós somos uma companhia pública que faz parte do Teatro Municipal, então nós temos que oferecer isso ao público, mas sem esquecer dessa parte da dança como arte, como ciência, como material de pesquisa. Se você pegar a companhia de 40 anos atrás, é bem diferente do que a companhia hoje, assim, então é legal porque mantém ela viva, ela busca sempre de algo novo, assim, que eu acho que é um pouco a cara de São Paulo também, tá sempre
renovando, buscando novidade, sempre um passo à frente, sei lá, das outras capitais, por isso, por ter essa vontade de ir mais para frente. Assim. Você fica agora com o que rola nos palcos paulistanos. No Teatro Augusta acontece a reestreia do espetáculo Minha Mãe. O monólogo é feito pela atriz Bia Toledo e tem direção de Inês Aranha. A peça conta a história de uma mãe que quer recriar o filho à sua semelhança e levanta questões do sexo e do incesto. Em cartaz no Teatro Augusta. Que expressão um pouco encorajadora, meu querido. Estudando uma estética deixada pelo pai, Carlos Alberto Sofredini, Renata Sofredini monta o espetáculo Minha Nossa, pesquisando a linguagem do circo-teatro e abordando o tema da fé. Na peça, é mostrada a trajetória de um jovem rumo à cidade de Aparecida. Durante a história, o jovem acaba tendo nomes diferentes, o que lembra o movimento de uma romaria. O foco da direção é o trabalho do ator. A peça fica em cartaz no Espaço dos Sátiros 2. As tardes de outono, porque é maio, mês de Maria. Remar vem pulando e correndo pela chuva, porque é dessas chuvas. 3 histórias em uma comédia. Isso tudo acontece em Mãos ao Alto SP, uma peça que fica em cartaz no Teatro Nair Belo. Em uma delas, 2 bandidos semiprofissionais têm que fazer um serviço para o chefe. Em outra, 2 policiais partem em busca de uma mulher. E na terceira, conhecemos uma família atrapalhada. Mas a vida desses personagens se encontram num espetáculo de suspense e dinamismo, deixando nele um ar cinematográfico. O Arthurzinho tá ótimo, ele tá dormindo na casa do amiguinho dele. De um núcleo de pesquisa de dramaturgia de textos brasileiros, nasceu o Grupo Breviário. A companhia optou por Gota d'Água, de Chico Buarque e Paulo Pontes, como primeira montagem. A direção é de Heron Coelho e Georgette Fadel. Os figurinos e a cenografia têm criação coletiva. E o espetáculo fica em cartaz no Teatro Fábrica. A foto daquele desgraçado posando pro futuro, pra posteridade. Em frente à Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, está instalada uma das coleções mais ecléticas e preciosas do país, a Fundação Eva Clabin. São mais de 1000 peças que narram a história da arte do Egito Antigo ao impressionismo, entrando pelo século XX. Aqui em São Paulo, Emma Clabin, 4 anos mais nova que sua irmã Eva, seguiu a tradição familiar e montou sua própria coleção. Nós estivemos nas 2 fundações e você conhece agora o rico acervo que as irmãs Clabin construíram. Acervo esse que perpassam 3.000 anos de história. A Fundação Cultural Emma Gordon Clabin foi criada pela própria Dona Emma, ainda no final dos anos 70, para que a casa dela e a coleção de arte e antiguidades que ela reuniu fossem transformadas em museu aberto à visitação pública. A gente começou a trabalhar aqui em 97 e desde o ano passado a gente está aberto à visitação pública para visitas previamente agendadas por telefone. Todos os ambientes da casa foram integralmente preservados, as coisas estão exatamente no lugar como elas eram no tempo da Dona Emma, e as pessoas têm essa oportunidade de entrar nesse mundo, de fazer uma viagem no tempo, de voltar aos anos 50, anos 60, enfim, quando essa casa foi construída e a coleção formada, e poder observar grandes exemplares da história da arte. O acervo aqui da Fundação ele é muito diversificado, é difícil de definir. A coleção começou como uma coleção típica europeia, com pintura de grandes mestres europeus, do século XVI até século XIX. Depois a gente tem uma parte toda de arte brasileira, do período colonial e do Império, como a gente pode ver aqui nesse ambiente. Depois ela passou a colecionar
artistas brasileiros do modernismo, com obras importantes do Lazar Segal, de Tarsila do Amaral, Portinari, de Cavalcanti. E no final da vida ela começou a diversificar mais a coleção, indo atrás de obras mais valiosas, como Uma Natureza Morta do Renoir, telas de Vlaminck, de Chaim Soutine, e duas telas que a gente tem na sala de música do Marc Chagall, que são obras muito importantes dentro da coleção. O projeto da casa foi feito pelo arquiteto Alfredo Ernesto Becker. É um projeto de 1954 e, na verdade, ele foi inspirado pelo Palácio de Sanssouci, que fica nas proximidades de Berlim, que ela conhecia da juventude. Então, é um projeto que foi inspirado nesse palácio. E os jardins, na época, os jardins originalmente, né, quando a casa ficou pronta, foram feitos segundo um projeto do Burle Marx. A coleção da Dona Eva é uma coleção talvez até mais científica, mais aprofundada, que tem conjuntos muito coesos, mas que é basicamente uma coleção de arte europeia e de arte oriental. Não tem praticamente nada de arte brasileira lá. E a coleção da Dona Ema é uma coleção mais panorâmica, mais diversificada, que pega desde bronzes arcaicos chineses de século XIV a.C. até a arte brasileira de anos 50, dos anos 50 do século passado. A Fundação Eva Klabin é o resultado de todo o trabalho de vida da Eva Klabin. O que eu quero dizer com isso? A Eva Klabin passou durante 60 anos da vida dela colecionando com o intuito de, depois da morte dela, ela deixar a sua coleção para a cidade do Rio de Janeiro. E a Casa Museu, ela tem uma característica muito interessante, porque ela é diferente de um museu tradicional, em que você vê uma coleção isolada, ou só a coleção, aqueles quadros, enfim, as esculturas, dentro dos períodos da história da arte. Aqui você vê num contexto de uma casa, num contexto de uma residência. A Eva Klabin, desde o início da sua vida, desde a adolescência, ela começou a colecionar. Então, era um projeto de vida, não era algo isolado que, num determinado momento da vida dela, ela resolveu fazer. Ela colecionou a vida inteira. Evidentemente que chegou num dado momento que isso ficou mais claro para ela e ela resolveu criar uma fundação. Então, ela compra essa casa na Lagoa Rodrigo de Freitas e ela transforma essa casa para adequar a casa à coleção. A coleção aqui, ela não tem, ela não é um elemento decorativo simplesmente. Na realidade, ela criou todo um contexto, todo um ambiente para receber as peças. Então, foi cuidadosamente planejado. O ponto alto da coleção é a Renascença. E a Renascença fica reunida no grande salão da casa, que ela nomeou de Sala Renascença, e aqui você tem obras do Donatello, você tem obras do Filippino Lippi, você tem obras dos irmãos de la Robbia, enfim, e tem obras do Tintoretto também. Quer dizer, só por esses nomes vocês podem avaliar o acervo fabuloso que está reunido aqui.
próximo bloco, nós fizemos um passeio pelo mágico Teatro Municipal. Voltamos já. O Teatro Municipal de São Paulo é um dos mais importantes teatros da cidade e um dos cartões postais da capital, tanto por seu estilo arquitetônico semelhante a um dos mais importantes teatros do mundo, como pela sua importância histórica. A partir de hoje, o programa Em Cena vai visitar os mais importantes teatros da capital. Você vai conhecer um pouco da história, conceito e o que esses espaços representam para a arte da encenação. O Teatro Municipal ele foi fundado em 1911. A pedra fundamental foi lançada no dia 3 de junho de 1911, a construção levou 8 anos e no dia 12 de setembro de 1911 foi inaugurado com a ópera Hamlet de Ambroise Thomas com a companhia do barítono Tito Arufo. Por que o Teatro Municipal foi construído? Por quê? Porque na época nós só tínhamos 3 teatros bem precários, que não atendiam às condições técnicas e nem confortáveis também para o público, nem técnicos para os eventos, nem confortáveis para o público. E a nova aristocracia da época, os barões do café, eles exigiam que a cidade tivesse um teatro à altura dos teatros da Europa, porque São Paulo já tinha 300 mil habitantes naquela época. Já estava no seu processo de industrialização, graças à vinda dos imigrantes, que atuaram não só economicamente, mas socialmente, artisticamente, etc. O projeto foi encaminhado para o escritório do Ramos Azevedo e ele contratou dois outros arquitetos, o Domiciano Rossi e o Cláudio Rossi. Hoje o teatro tem 1.585 lugares. Então na realidade o teatro ele tem a dimensão dele equivale a um prédio de 7 andares, desde o Salão dos Arcos até a cúpula. Estamos entrando na parte barroca do teatro, que é o palco e a plateia. Bom, primeira coisa que nós vemos, nós vamos olhar para cima, nós vamos ver aquele lustre, ele tem 7.000 pingentes de cristal, 220 lâmpadas e as hastes são de bronze. Em torno do lustre, nós vemos um céu pintado e umas figuras totalmente, a pintura que faz lembrar os vasos, os afrescos e os vasos greco-fenícios, que simbolizam o nascimento, a vida e a morte de um herói. Estamos agora no Salão dos Arcos, que é a parte que seria o primeiro andar do Teatro Municipal, que é o subsolo da rua, inclusive, da Praça Ramos. E esse salão ele foi construído com a base toda em pedra e alvenaria com tijolos. Esse espaço ele é dedicado principalmente para exposições. O Teatro Municipal, de 1911 até final da década de 90, ele centralizou toda a cultura em São Paulo. Tudo que aconteceu de mais importante na cidade, em seus aspectos culturais, esses eventos aconteceram no Teatro Municipal. A estética do cinema japonês, consagrada por diretores como Yasujiro Ozu, Akira Kurosawa, entre tantos outros, estarão em exibição na Mostra de Cinema Japonês 100 anos de Japão no Brasil, uma iniciativa do Centro Cultural Banco do Brasil e da Fundação Japão em comemoração ao centenário da imigração japonesa no país. A coletânea de 20 filmes conta a história da produção cinematográfica do Japão dos anos 1930 aos dias atuais. É uma retrospectiva, um painel do cinema japonês que busca, em 20 filmes, fazer esse apanhado
do que poderia chamar da história do cinema japonês. Claro que são só 20 filmes, mas é uma quantidade que a gente conseguiu estar apresentando desde um filme mudo, dos anos 30, até produções dos dias de hoje. São todas cópias de cinema, né? Cópias de película, 35mm. E a gente conseguiu várias cópias no Japão, porque aqui no Brasil, infelizmente, tinha muito poucas cópias. E algumas cópias a gente conseguiu caçando aqui no Brasil, literalmente, procurando em acervos, em cinemateca. Uma outra distribuidora que tinha cópias ainda. Então a gente fez esse mix de cópias aqui no Brasil com cópias que vêm do Japão. Importante dizer que as cópias que vêm do Japão terão legendagem eletrônica em português, claro. A gente procurou fazer uma programação que tivesse os diversos períodos da história do cinema japonês e alguns dos principais cineastas. Então a gente tem um filme do Kurosawa, que é o cineasta talvez mais conhecido, né, japonês. A gente tem um filme do Kobayashi, a gente tem um filme do Nagi Oshima, tem um filme do Kento Shindo, que aliás é um dos filmes que eu mais gosto na programação, que chama Onibaba, A Mulher Diabo, é um filme absolutamente único. Enfim, tem muitos diretores. Eu acho que o cinema japonês, de um lado, tem uma cara. Você pode dizer que ele tem uma cara, né? São filmes que têm um ritmo mais contemplativo, filmes que têm um ritmo mais leve, cenas mais longas. Talvez seja uma maneira de a gente ver o cinema japonês. Mas, ao mesmo tempo, e essa mostra demonstra isso, também tem filmes de ação, filmes movimentados, filmes com cortes rápidos. Acho que é bem variado, mas ao mesmo tempo dá para dizer que tem uma cara, que são esses filmes mais com cara de cinema japonês. Você fica agora com as estreias nos cinemas. Estreia em todo o Brasil a comédia dramática Antes de Partir. Edward Cole e Carter Chambers são dois homens com câncer em estágio terminal que fogem do hospital e põem os pés na estrada com uma lista de coisas que gostariam de fazer antes de morrer. No elenco, os ganhadores do Oscar, Jack Nicholson e Morgan Freeman. Estreia nos cinemas de todo o Brasil a paródia Espartalhões. O filme conquistou o primeiro lugar das bilheterias americanas no fim de semana de estreia. Depois de alfinetar os filmes de terror de Hollywood, espezinhar as franquias das comédias românticas e os filmes épicos arranha-quarteirões de Hollywood, agora os diretores e roteiristas Jason Friedman e Errol Siutzer parodiam longa-metragem 300, bem como para os outros filmes que fazem parte do dicionário contemporâneo da cultura pop. Vencedor da Semana da Crítica do Festival de Cannes 2007 e Prêmio Goya 2008 de Melhor Filme Estrangeiro em Língua Espanhola, o filme XXY, de Lúcia Puenzo, conta a história de uma adolescente que carrega um pesado segredo. Possui características sexuais de ambos os sexos. No documentário SOS Saúde, Michael Moore investiga a indústria por trás dos tratamentos médicos nos Estados Unidos, comparando seu sistema ganancioso com o de outros países de primeiro mundo, em que o acesso à medicina é universal e gratuito. O filme é indicado ao Oscar de melhor documentário de longa-metragem.
Oi, nós ficamos por aqui. Mande seu e-mail pra gente no endereço cultural@canalsp.com.br. Acesse nosso site e confira toda a programação do Canal de São Paulo. www.canalsp.com.br. Você pode assistir também o programa Em Cena na internet através do nosso blog www.encenatva.wordpress.com. E até o próximo programa. Tchau!